Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar um pouquinho da nossa doutrina. Hoje iremos abordar um tema que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo número 1. Iremos falar das 3 revelações divinas trazidas por Deus para a humanidade. Essas 3 revelações são Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Basicamente nesta ordem: Moisés elucida a primeira revelação, com os 10 mandamentos, depois o Cristo, a segunda revelação, e finalmente o Espiritismo, a terceira revelação. Em Moisés, na lei mosaica, há 2 partes distintas, né? A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai pela mediunidade, através da mediunidade de efeitos físicos de Moisés, e a lei civil ou disciplinar, que foi decretada por Moisés. A lei de Deus, que está contida nos 10 mandamentos recebidos mediunicamente por Moisés, ela é invariável. Agora, a lei civil, que foi promulgada por Moisés também, ela é apropriada, foi apropriada na época aos costumes e ao caráter do povo que ele precisava disciplinar. E naturalmente que esta lei de Moisés, como todas as leis oriundas dos homens, elas são elas são promulgadas de acordo com o povo ao qual elas se destinam. E naturalmente elas vão se modificando ao longo do tempo. Algumas leis passadas hoje naturalmente não vigoram mais. E naturalmente que teremos futuramente outras leis que hoje não existem, mas que serão necessárias de acordo com o avanço da humanidade, de acordo com o momento que estivermos vivenciando. Essas leis, as leis que são feitas pelo homem, como eu disse, elas se modificam. Porém, a lei de Deus, ela é imutável. Podem passar os anos que forem, os séculos, os milênios, mas o que Deus disse é imutável e continua valendo sempre, Então, nós temos na lei de Deus, que foi formulada nos 10 mandamentos, os seguintes pontos principais, Na verdade, os seguintes pontos, que são 10, como diz mesmo, os 10 mandamentos. O primeiro é o seguinte: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Isso é muito interessante, porque o primeiro mandamento que Deus mandou à humanidade, uma primeira manifestação mais específica de Deus aos homens, dizia que não existiam outros deuses que devessem ser cultuados. Lembremos-nos que naquela época tão recuada, Moisés viveu cerca de 1400 a.C., ou seja, há mais de 3.000 anos atrás, a humanidade vivia envolta em crendices, ela acreditava em deuses variados, idolatrava deuses de todas as espécies. Então, é bastante compreensível que o primeiro mandamento de Deus aos homens fosse esse, de que eles não deveriam, de forma alguma, adorar outro Deus que não o Deus único, ok? E aí nós temos no segundo mandamento o seguinte: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Não usar o nome de Deus para situações que não fossem necessárias, que não fossem situações sérias. Depois nós temos no terceiro mandamento este que dizia o seguinte: lembrai-vos de santificar o dia do sábado.
esse mandamento é extremamente importante, extremamente interessante. Alguns vão perguntar, mas por que Deus iria querer que no sábado as pessoas nada fizessem, né? Porque naquela época não existia limite para o trabalho. Existiam muitos escravos que eram forçados a trabalhar todos os dias, indistintamente, trabalhar até a exaustão total. Então foi necessário, assim como os escravos, os animais também, né? Eram obrigados a trabalhar até não aguentar mais e caírem mortos de cansaço, né? Então foi necessário que naquela época viesse por intermédio de Deus uma lei que facultasse a todos, homens e animais, um dia para descanso. E esse dia foi dito que seria o sábado. Então, segundo o terceiro mandamento recebido por Moisés, os homens deveriam santificar o dia do sábado, ou seja, dedicar aquele dia para adorar a Deus, para pensar em Deus, para estudar a lei de Deus. O quarto mandamento dizia que o homem deveria honrar a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Aqui também nós podemos identificar uma forma de fazer com que as pessoas não abandonassem os idosos, né? Que respeitassem sempre e protegessem e amparassem os seus pais. Porque existia também entre alguns povos a ideia de que uma vez que a pessoa estava velha e cansada e doente e não mais servia para trabalhar, que ela deveria ser abandonada, que não deveria nem ser alimentada. Então este mandamento demonstra aí a bondade, a caridade, o amor de Deus, já incutindo no corações dos homens, mesmo como uma lei, né, que nós devemos amparar os nossos pais, os nossos idosos. O quinto mandamento era: não mateis. É óbvio, não é? O sexto: não cometais adultério. E aqui, quando nós falamos em adultério, não necessariamente adultério em termos de relacionamento do casal, mas tudo que pode ser adulterado, que pode ser manuseado de maneira errada, manuseada com segundas intenções. Por exemplo, não adultere o peso de determinado alimento, né? Ou seja, você não vai dizer que está pesando X, quando na verdade está pesando X menos 10, não é? Então, tudo aquilo que é alterado, que é manipulado, não é? Para você obter vantagens e, naturalmente, dar desvantagem ao outro, isso é uma espécie de adultério. Então, a ideia de não cometer adultério é muito mais ampla do que nós possamos imaginar. O sétimo mandamento dizia: não roubeis. Também bastante óbvio. O oitavo: não presteis testemunho falso contra o vosso irmão. Isso também era uma prática muito comum naquela época. As pessoas, para obter determinados benefícios, costumavam mentir a respeito dos seus semelhantes. Contavam mentiras, testemunhavam falsamente, e nós temos, né, nós vamos ver que isso, você veja que Moisés viveu cerca de 1400 anos antes de Cristo. E nós vemos que mesmo na época de Cristo, até mesmo hoje, quantas pessoas, para obter determinadas vantagens, não hesitam em prestar falso testemunho contra os seus semelhantes, né? Então Deus já desde Moisés, desde a primeira revelação, já nos recomendava que não devíamos prestar testemunho falso contra o nosso semelhante. E aí nós temos o nono mandamento: não desejeis a mulher do próximo. Isso também era muito interessante naquela época. Por quê? Porque naquela época era o seguinte: se um determinado homem desejasse a mulher de outro homem, era comum que ele não hesitasse em arrumar algum tipo de armadilha, alguma coisa que fizesse com que aquele homem, né,
que aquele homem morresse para que ele pudesse ficar com a mulher dele, né? Então, era aí uma recomendação, porque atrás dessa recomendação de não desejar a mulher do próximo, está implícito também não fazer mal a ninguém, não é? No 10º mandamento, finalmente, tem: não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Aí Deus está também nos ensinando o quê? A não termos inveja, a não buscarmos prejudicar a quem quer que seja, desejando aquilo que não nos pertence, né? Está nos ensinando aí a ficarmos satisfeitos com aquilo que nos pertence, que nós conseguimos pelo nosso trabalho, e não querer, e dessa forma agir por meios ilícitos para obter coisas de outras pessoas. Então estava ali no 10º mandamento: não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o asno, nem qualquer coisa que não lhe pertença, né? Então nós vemos que nesses 10 mandamentos, Moisés trouxe para o seu povo, vindo diretamente de Deus, leis bastante diretas, bastante rígidas, que atingiam diretamente o comportamento daquele povo. Lembrando que Moisés havia retirado do Egito, né, após 400 anos de servidão, o seu povo, o povo judeu. E esse povo estava cheio de maus costumes, era um povo ignorante, um povo que absolutamente não tinha preceitos de ética e moral, e era necessário que uma lei firme, objetiva e direta como essa fosse aplicada a esse povo e, sobretudo, que tivesse a sanção de Deus, que fosse uma lei trazida diretamente por Deus. E foi assim que Moisés a apresentou ao seu povo. Essa lei, né, é de todo, como eu falei, é de todos os tempos, é de todos os países, e por isso mesmo que ela tem esse caráter divino. Todas as outras leis, como eu disse, são leis que Moisés decretou, e porque ele precisava, como eu disse, conter pelo medo um povo que como eu avisei, como eu disse, era naturalmente turbulento e indisciplinado. Um povo com arraigados abusos e preconceitos que tinham sido adquiridos durante essa escravidão do Egito e que precisavam ser combatidos por Moisés, né? Então, a lei divina, que estava nos 10 mandamentos, trazida por Deus, resumia as obrigações primordiais daquele povo, e Moisés também, usando do subterfúgio de dizer que as suas leis também tinham sido oriundas de Deus, começou a disciplinar aquele povo. Ou seja, aquele povo precisava ser domado pelo medo. Daí Moisés ter apresentado a primeira revelação, ter apresentado Deus na primeira revelação como um Deus que punia, que castigava a todos aqueles que não obedecessem, porque somente através do medo o povo ignorante poderia ser contido, né? E aí, né, como eu disse, para imprimir essa autoridade às suas leis, Moisés atribuía as leis a Deus, né? E somente a ideia de Deus, né, desse Deus terrível, podia realmente impressionar aquelas criaturas ignorantes, que na época efetivamente não tinham qualquer sentimento de justiça, né, nem de retidão, de princípios, de coisa alguma. É evidente, né, que um Deus que inclui em seus mandamentos, não é? Não matareis, não causareis dano a vosso irmão, né, ao vosso próximo, não podia contradizer-se, né, sendo um Deus cruel, não é? Porém, era necessário que Moisés desse a Deus essa feição mais, digamos assim, mais dura, para que o povo violento, ignorante, pudesse ser contido. Então, as leis mosaicas, propriamente ditas, possuíam um caráter essencialmente transitório, ou seja, elas estavam e eram adequadas àquela época
específica na qual Moisés vivia, né? Como nós falamos no início da nossa conversa, as leis vão se modificando de acordo com o povo, de acordo com as pessoas para quem elas são formuladas, ok? E naturalmente a lei mosaica não era diferente. A segunda revelação que iremos tratar hoje é justamente o Cristo, Jesus. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens de sua época. Por isso é que observamos na lei de Jesus a base dos deveres para com Deus e para com o próximo, pilar de toda a doutrina do Cristo. Jesus, como eu disse, não veio destruir a lei, mas não veio destruir a lei de Deus. Quanto às leis promulgadas por Moisés, propriamente dito, né, aquelas leis civis que Moisés colocou, Jesus, ao contrário, as modificou profundamente. Jesus combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Ele fez com que todas essas leis de Moisés passassem por uma radical reforma, reduzindo-as a esta única prescrição. E aí nós vamos lembrar de uma pergunta feita, né, a Jesus durante o seu messianato por um fariseu, né, que disse: mestre, qual é a maior de todas as leis? Né? Ele estava querendo colocar Jesus em xeque, porque eles tinham as leis todas de Moisés e basicamente os 10 mandamentos. E aí Jesus disse: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentou: aí estão a lei toda e os profetas. Se nós olharmos realmente para esse grande resumo que Jesus fez dos 10 mandamentos, se nós amarmos a Deus, né, e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, as outras leis, elas estão absolutamente implícitas nesse grande mandamento. Porque se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou cometer adultério, eu não vou cometer falso testemunho, eu não vou cobiçar a mulher do próximo, nem a serva do próximo, nada disso, não é? Então, efetivamente, eu amando a Deus, né, e ao próximo como a mim mesmo, nesse mandamento maior está tudo implícito. Ou seja, Jesus chegou e resumiu todas aquelas 10 leis de Moisés em uma única lei, né? E tanto que ele falou: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E falou assim, né? Aí estão a lei toda e os profetas. Uma ótima síntese que Jesus fez 1400 anos depois de tudo o que Moisés havia recebido na primeira revelação. Jesus, como a individualidade que representou a segunda revelação de Deus à humanidade, veio e resumiu tudo em um único mandamento, né? E aí, Jesus também falou: o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, ou seja, até a última letrinha, né? Ele quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida integralmente, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza e com todas as suas ampliações e consequências. Jesus, embora tenha nascido em uma pequena região da Palestina, não é? Tenha nascido entre o povo judeu, aquele pequenino povo pastor daquela época, ele efetivamente não veio apenas para aquele povo. Jesus veio trazer uma mensagem de Deus e chegou entre o povo judeu, porque era o povo que na época, era o único povo da época que acreditava, já em virtude da primeira revelação de Moisés, eles acreditavam no Deus único.
Todos os outros povos da época eram politeístas, acreditavam em diversos deuses. Então era mais fácil que Jesus se aproximasse de um povo que já tinha mais ou menos a ideia já clara da existência de um único Deus, do que transmitir a mensagem, começar a transmitir a mensagem para povos que acreditavam em diversos deuses. Então o terreno ali entre os judeus já estava mais ou menos pronto para que Jesus semeasse a sua boa nova, né? Foi por isso que Jesus se apresentou, nasceu entre o povo judeu, que era o único povo monoteísta da época, né? Efetivamente, de que serviria haver sido, né, promulgada aquela lei, né, a lei de Jesus, esse mandamento maior de Jesus, se ela fosse um privilégio apenas de alguns homens ou de um povo único, né? Não de toda a humanidade. Jesus disse que Deus é Pai. Jesus nos trouxe o Deus amoroso, o Deus bom, o Deus que compreende as nossas falhas, que nos ama acima de tudo, não é? Que quer o nosso bem. Não aquele Deus vingativo, ciumento que Moisés apresentou ao seu povo, em virtude do povo ser ainda muito ignorante, incapaz de ser domado pelo amor e não pelo temor, né? Jesus já veio, já apresentou um Deus amoroso e disse que, sendo filhos de Deus, todos os homens sem distinção, todos eles mereciam receber a mesma orientação, a mesma revelação. Ou seja, a boa nova de Jesus foi primeiramente oferecida aos judeus, mas ela não era exclusivamente para os judeus, ela era para toda a humanidade, e foi exatamente o que aconteceu após a desencarnação de Jesus com o apóstolo Paulo de Tarso, conhecido como o apóstolo dos gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu. O apóstolo dos gentios, que levou a boa nova do Cristo, a mensagem do Cristo a todos os povos conhecidos da época. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador, né? Jesus não veio trazer leis, fazer leis para a humanidade. Jesus não era um simples legislador moralista, né? Que trazia como autoridade apenas a sua palavra. Não. Jesus foi, né, e né, o maior espírito, o espírito mais evoluído que já esteve entre nós. Isso os amigos espirituais nos disseram, e Kardec registrou em O Livro dos Espíritos, na pergunta 625, quando os espíritos dizem que Jesus foi o espírito mais evoluído que esteve entre nós. Efetivamente, nós sabemos que Jesus é o governador do planeta Terra, que Jesus criou todo o planeta, que quando o nosso planeta ainda estava sendo formado, Jesus já era Jesus. Já era esse espírito de luz que se apresentou entre nós há 2000 anos, mais de 2000 anos, na verdade, né? Então, cabia a Jesus dar cumprimento às profecias, essas profecias que nós encontramos no Velho Testamento, na história do povo de Israel, que anunciava a vinda de um Messias, né? Então Jesus precisava dar cumprimento a todas essas profecias que anunciavam a sua vinda, né? E a sua autoridade vinha da sua natureza excepcional como espírito, da sua missão divina, uma missão que lhe foi confiada por Deus, Pai de todos nós. E a todo tempo, durante seu messianato, Jesus dizia: eu venho trazer a palavra de meu Pai que está nos céus. Eu tenho que trabalhar para meu Pai. Eu estou aqui fazendo a vontade de meu Pai. Então, todo o tempo, Jesus dizia isso, que ele estava entre nós para trazer a mensagem de Deus aos homens. Tanto assim que nós, né, consideramos Jesus como a segunda revelação de Deus à humanidade. Jesus veio, assim, ensinar aos homens que a verdadeira vida não é essa vida que transcorre aqui na Terra, e sim a vida que é vivida no reino dos céus, né? Ele veio nos ensinar o caminho que nos conduz a esse reino dos céus.
Mas aí nós temos que esclarecer que o reino dos céus, o reino de Deus, não é um local circunscrito, uma região geográfica. O reino de Deus, o reino dos céus, é um estado de alma, é um sentimento que nós temos, é uma sensação de bem-estar, uma sensação de que estamos vivendo de acordo com os ensinamentos de Deus, de acordo com a lei divina que Deus, ao nos criar, colocou dentro de nós. Deus colocou dentro de nós a lei divina e, para que nós não nos esquecêssemos desta lei, não nos furtássemos ao cumprimento dessa lei, colocou um sinalzinho, uma campainha que toca todas as vezes que a gente se desvirtua do caminho, que é a nossa consciência, né? E aí Jesus nos diz que os meios de nós nos reconciliarmos com Deus, né, e de encontrarmos o caminho que vai nos levar a Deus, são os meios também que vão levar todos os homens à realização dos seus destinos. E qual é o destino do homem? O destino do homem é a perfeição. O destino do homem é a felicidade. Mas somente nós atingiremos esse estado de perfeição, este estado de felicidade maior, quando aprendermos a viver de acordo com as leis divinas. Quando nós não mais nos desvirtuarmos do caminho que Deus traçou para nós. Nós fomos criados simples e ignorantes e Deus nos deu um caminho a seguir. Mas esse caminho que deve ser seguido por nós nos fará retornar a Deus. Só que nós saímos de Deus simples e ignorantes e vamos retornar a Deus espíritos evoluídos, espíritos de luz. E ao longo desta nossa trajetória, que se dará através de diversas reencarnações, nós iremos nos burilando, nos aperfeiçoando, nos tornando a cada dia espíritos melhores. E é nessa caminhada que nós corremos o perigo, porque é nessa caminhada que nós, com o uso do nosso livre-arbítrio, nós podemos tomar caminhos escusos e daí então criarmos problemas e dificuldades para nós. Se nós seguirmos sempre de acordo com a nossa consciência, com a lei de Deus que está dentro de nós não teremos infelicidades, porque faremos tudo de acordo com a vontade divina. A nossa tristeza, os nossos problemas, a nossa infelicidade acontece quando nós nos desvirtuamos desse caminho. E Jesus, com a segunda revelação, não é? Com o seu evangelho de amor e luz, vem nos trazer esse código de ética, não é? Esse código de conduta que nos mostra exatamente como devemos viver. Jesus disse que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, que nós devemos amar os inimigos, perdoar 70 vezes 7, se alguém quiser brigar pela nossa capa, que a gente dê também a túnica, não é? Que se alguém quiser que a gente ande 1000 passos, andemos mais 2000, né? Então, na verdade, Jesus... E com o sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças, então Jesus nos coloca todo um padrão de comportamento e nos diz exatamente como viver. Ele nos diz que bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, as dificuldades que nós vivenciamos são aquelas que nós precisamos viver para ir burilando o nosso espírito. Se temos dificuldades hoje, é porque nós mal utilizamos o nosso livre-arbítrio em vidas anteriores e agora precisamos passar por essas dificuldades para poder ir burilando o nosso espírito, né? Quitando as nossas dívidas com a lei divina. Jesus nos fala também que os mansos herdarão a terra, ou seja, aqueles que tiverem amor no coração e que não viverem, não é? Em desacordo um com o outro, em guerras constantes, em brigas constantes. Aqueles que souberem viver em paz e harmonia uns com os outros, né? Então Jesus nos trouxe toda uma nova forma de ver o mundo, de ver a Deus e de ver os nossos semelhantes. E sobretudo uma nova forma de viver, né? Jesus não disse tudo, né? Jesus efetivamente não disse tudo. Por quê? Porque a revelação, as revelações, elas vão ocorrendo, vão sendo feitas de acordo
com o grau evolutivo dos homens. Não adianta revelar tudo a um povo que não tem capacidade ainda de absorver. A mesma coisa é uma criança. Você não pode ensinar uma determinada coisa a uma criança se ela ainda não tem capacidade de entender aquilo, né? Você não pode ensinar a uma criança que está ainda aprendendo as primeiras letras, querer que ela aprenda um problema complexo de matemática. Ela não tem capacidade para isso. Da mesma forma a humanidade. A humanidade só vai sendo esclarecida, só vai recebendo as orientações, as revelações de acordo com a sua capacidade de entendimento. Então nós temos que Jesus não disse tudo. Jesus se limitou, né, com relação a muitos pontos, apenas a lançar o germe da verdade, né? E segundo ele mesmo declarou, era porque nós, como eu falei, não tínhamos ainda capacidade de entender. Jesus falou de tudo, mas falou em termos mais ou menos implícitos, né? Usou muitas alegorias. Para ser apreendido esse sentido oculto de algumas palavras de Jesus, era necessário, né, que novas ideias e novos conhecimentos trouxessem a chave indispensável a essa compreensão. Ideias que não podiam surgir antes que o espírito humano tivesse alcançado um certo grau de amadurecimento. A ciência, né? Os conhecimentos da humanidade, os conhecimentos materiais, tecnológicos da humanidade, eles tinham que contribuir de alguma forma para a eclosão e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso dar à ciência tempo para progredir, né? Quando nós tivéssemos atingido um patamar evolutivo maior, aí então Deus poderia nos mandar a terceira revelação. Já havia nos mandado a primeira através de Moisés, nos mandou a segunda através do Cristo, então iria nos mandar no momento certo a terceira revelação. Chegamos então à terceira revelação. A terceira revelação de Deus à humanidade, que nos foi trazida 1857 anos depois da vinda do Cristo. E qual é essa revelação? É o Espiritismo. O Espiritismo tem seu marco inicial com a publicação por Allan Kardec, no dia 18 de abril de 1857, da obra O Livro dos Espíritos, com todas as bases da doutrina espírita. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos que até hoje, né, até o lançamento de O Livro dos Espíritos, eram tidas como extraordinárias, não eram entendidas pela maioria de nós. E por isso eram relegadas para o domínio da fantasia, do miraculoso, né, do fantasioso. E são as revelações, né, as revelações que nos foram trazidas pelos espíritos, diversos espíritos, através de diversos médiuns, em diversos pontos do mundo, médiuns estes que não se conheciam e que nos provam a existência de um outro mundo, de um mundo, digamos assim, paralelo ao mundo material, que é o mundo dos espíritos, né? Também com o espiritismo, nós vemos, né, que essas relações que o Cristo fala em muitas circunstâncias, né, e que vem muito que ele disse, né, que muitas das coisas que Jesus disse, muitas das relações que Jesus colocou nas suas parábolas, sobretudo, em muitos dos seus ensinamentos, e que ficaram pouco compreendidas ou que foram mal interpretadas, com o Espiritismo nós podemos entender perfeitamente, né? O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual nós podemos entender tudo de maneira muito fácil. Então Jesus, nós costumamos dizer, Jesus é a porta.
né? E o Espiritismo é a chave. A chave que vai abrir esta porta e nos revelar uma série de novas realidades que vai fazer compreender uma série de situações que antes para nós eram difíceis de serem entendidas, né? E como eu falei, classificadas como algo sobrenatural, como fenômenos, quando na realidade nada é sobrenatural, nada está em desacordo com as leis da natureza e com as leis de Deus. A lei do Antigo Testamento, né, teve em Moisés a sua personificação, ou seja, a primeira revelação de Deus aos homens foi personificada em Moisés, que recebeu no Monte Sinai, como nós já vimos anteriormente, os 10 mandamentos. O Novo Testamento tem a personificação do Cristo, de Jesus, nosso querido e amado Mestre, não é? Que nos trouxe a segunda revelação, nos mostrando o Deus amoroso e bom, não é? Que nos ama, que nos ampara, que nos protege, que nos compreende. E o Espiritismo, então, é a terceira revelação desta lei de Deus. Mas o Espiritismo não tem a personificá-lo nenhuma individualidade. Não é fruto do ensino dado por um homem só, né? Embora tenha sido codificada por Allan Kardec, mas não é algo que saiu da mente de Allan Kardec, né? Que é o professor Hippolyte Léon Denisard Rival, que usou, né, o pseudônimo de Allan Kardec para lançar os seus livros, né? Os livros que lhe foram ditados e trazidos pelos espíritos. Então, o Espiritismo é a terceira revelação de Deus, mas ela foi trazida aos homens pelos espíritos do Senhor, que são as vozes do céu. E que em todos os pontos da terra, com a ajuda, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários, que são os médiuns, né, trouxeram para nós todas essas revelações que estão contidas na codificação kardeciana, que são os 5 livros básicos do Espiritismo. De certa maneira, né, o Espiritismo nos foi trazido por um ser coletivo, formado por um conjunto de seres do mundo espiritual, cada um dos quais nos trouxe a sua contribuição em termos de conhecimento, de luzes, para os homens, trouxe essa contribuição para nós. Foi nos apresentando a realidade, a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então, esses espíritos trouxeram as suas luzes, de acordo com a capacidade de cada um deles, trouxeram as suas luzes ao homem para que lhes tornasse assim conhecido esse mundo espiritual, e que é o verdadeiro mundo, que é o local de onde viemos e para onde iremos voltar. E também muito nos esclareceram e nos esclarecem com relação ao nosso futuro, à nossa sorte, ao que nos espera após a desencarnação. Jesus disse que a cada um seria dado segundo as suas obras, e os espíritos vêm provar muito bem isso. Em um dos livros da codificação kardeciana, que é o livro Céu e Inferno, existem diversos depoimentos de espíritos, não é? Que nos falam das suas condições no mundo espiritual, de acordo com o tipo de vida que viveram aqui na matéria, né? Então, os espíritos nos provam, o espiritismo nos prova de uma forma cabal, não é? A existência de um outro mundo, do mundo dos espíritos, de onde todos nós viemos e para onde todos nós voltaremos, que é a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Assim como Cristo disse: não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também não diz: não vim destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Nós sabemos que a mensagem do Cristo foi deturpada ao longo dos anos, né? Ao longo dos séculos,
com diversos enxertos de acordo com os interesses dos homens. E aí o Espiritismo vem, a terceira revelação, vem para fazer o quê? Não veio destruir a lei cristã, veio dar-lhe execução. O Espiritismo é o cristianismo redivivo, ou seja, o Espiritismo está resgatando tudo que Jesus disse. O Espiritismo não tem dogmas, o Espiritismo não tem nenhum tipo de sacerdócio, não é? Nenhum tipo de hierarquia sacerdotal, melhor dizendo. O Espiritismo visa única e exclusivamente a revivescência da mensagem do Cristo, do seu evangelho de amor e luz. E esse evangelho de Jesus que nos é relembrado, que nos é apontado pelos Espíritos em milhares de mensagens que nos são trazidas diariamente. O Espiritismo não nos ensina nada diferente do que Jesus ensinou. Ele desenvolve, completa e explica de modo bastante claro e de forma acessível a quem quiser conhecê-lo, né? O que foi dito antes pelo Cristo de forma alegórica. O Espiritismo vem cumprir no tempo previsto o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Preparar o mundo para efetivamente ser um ambiente de paz e de tranquilidade, um ambiente onde nós podemos dizer que aqui é o reino de Deus. Aqui se vive em paz, aqui se vive em harmonia. O Espiritismo é obra do Cristo. E é o Cristo que preside todas as ações dos Espíritos que nos trazem as suas mensagens. Conforme Jesus anunciou, Jesus irá preparar e está preparando, através da revelação espírita, a regeneração que está se operando em nosso planeta, né? Jesus, através da mensagem espírita, que é a terceira revelação, está preparando a edificação do reino de Deus na Terra. E nós, que conhecemos a mensagem do Cristo e que agora somos relembrados desta mensagem na sua total pureza, por intermédio dos amigos espirituais que nos trouxeram a terceira revelação, nós temos a obrigação mais do que nunca de viver esta mensagem e de proteger a terceira revelação de qualquer tipo de ingerência que queiram fazer nela, porque o Evangelho do Cristo foi deturpado ao longo dos milênios e Deus mandou a terceira revelação, que é o Espiritismo, para, de uma certa forma, restaurar o cristianismo que foi tão maltratado pelos homens ao longo desses séculos, não é? Então é nossa obrigação preservar a terceira revelação em sua mais pura essência. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu tinha hoje para vocês, das três revelações: Moisés, Jesus e Espiritismo. Que todos nós saibamos aproveitar bastante essas mensagens maravilhosas que nos são trazidas diariamente por diversos espíritos em diversos pontos da Terra. Que saibamos todos viver intensamente a terceira revelação, a revelação espírita, a revelação codificada por Allan Kardec na doutrina consoladora dos espíritos, e que busquemos diariamente fazer a nossa reforma íntima para que possamos todos ser hoje melhor do que ontem e amanhã muito melhor do que hoje. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Graças a Deus.